Napoleon Hill previu isso e está acontecendo agora. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que está acontecendo ao seu redor já foi descrito, com detalhes assustadores, por um homem que viveu há quase um século. Imagine descobrir que cada crise, cada mudança econômica, cada movimento invisível das forças que regem o mundo já estava previsto. Não por um vidente, mas por alguém que dedicou a vida inteira a estudar a mente humana e a mecânica da prosperidade. Este homem é Napoleon Hill. E o mais impressionante, as palavras que ele escreveu décadas atrás estão se materializando uma a uma diante dos nossos olhos. Antes de revelar exatamente o que ele disse e como isso se conecta com a sua vida hoje, eu preciso que você faça algo simples, mas que pode mudar o rumo da sua história. Inscreva-se agora no canal. Aqui, nós não trazemos fórmulas mágicas nem promessas vazias. Trazemos conhecimento profundo, estratégias reais e uma visão que une espiritualidade, prosperidade e ação prática, para que você finalmente assuma o controle do seu destino. Se você está cansado de assistir a vida passar, enquanto outros conquistam tudo o que você sonha, este é o lugar certo. E mais, hoje vamos desvendar não apenas as previsões de Hill, mas também como você pode usá-las para transformar a sua realidade financeira e espiritual. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode desafiar tudo o que você acredita sobre sucesso, dinheiro e poder mental. No fim deste vídeo, você não vai apenas entender o que está acontecendo agora. Vai saber como se posicionar para prosperar no meio de tudo isso. Então, fique comigo até o último segundo, porque o que está prestes a ser revelado é algo que pode mudar a sua vida para sempre. A visão oculta de Napoleon Hill e o cenário atual. Napoleon Hill, em sua obra-prima Think and Grow Rich, não se limitou a falar sobre métodos para enriquecer. Ele deixou pistas claras de que mudanças profundas, tanto na economia quanto na consciência humana, aconteceriam em ciclos. Hill observou que o mundo se move em ondas de prosperidade e recessão, e que esses ciclos não são meros acidentes econômicos. Eles são moldados por forças invisíveis, pensamentos coletivos, medos coletivos e a forma como as massas reagem a eventos globais. Ele dizia que a mente humana, quando dominada pelo medo, cria exatamente aquilo que teme. E se olharmos para o momento presente, veremos um padrão assustador. Crises globais, medo da instabilidade, guerras silenciosas no campo da informação e um sistema financeiro que se ajusta para beneficiar poucos e manter muitos na escassez. Hill já alertava que, em momentos assim, a maioria das pessoas se paralisa, esperando que as coisas melhorem por conta própria. Mas é justamente nesses momentos que nascem as maiores fortunas. Ele afirmava que cada crise é, na verdade, um convite para os que sabem enxergar além do caos. Quando a maioria recua, os visionários avançam. Quando o pânico domina, a oportunidade floresce para quem consegue manter a mente firme, alinhada com um propósito claro e sustentada pela fé inabalável. Se olharmos para os últimos anos, veremos exatamente o que Hill descreveu. O medo dominando as manchetes, a ansiedade corroendo a confiança das pessoas e, ao mesmo tempo, silenciosamente, uma elite tomando decisões estratégicas, comprando ativos desvalorizados, inovando em tecnologia e se posicionando para dominar o futuro. Hill dizia que oportunidade muitas vezes vem disfarçada de derrota temporária ou de má sorte. Hoje, mais do que nunca, essa frase soa como um alerta para quem está disposto a agir. Enquanto muitos enxergam apenas crise, outros estão vendo a abertura de um ciclo de redistribuição de riqueza sem precedentes. Isso não é teoria, é história repetindo seus padrões. O segredo, segundo Hill, é não se deixar contaminar pela mentalidade de escassez que domina nesses períodos.
Ele recomendava cercar-se de informações positivas, criar um mastermind com pessoas que pensam grande e manter a visão fixa nos objetivos, independentemente do que os noticiários anunciam. O que vivemos agora não é apenas uma coincidência, é a manifestação exata daquilo que Hill previu. E a pergunta que fica é: você vai assistir passivamente ou vai usar este momento como o ponto de virada da sua vida? No meio deste vídeo, eu quero que você comente. Você já viveu um momento em que, mesmo com tudo parecendo desfavorável, conseguiu encontrar uma oportunidade que mudou o jogo? Sua resposta pode inspirar alguém aqui. As previsões de Hill, que se confirmam hoje. Napoleon Hill sempre afirmou que a prosperidade não é um acidente, mas sim o resultado de leis universais aplicadas de forma consciente. Entre essas leis, ele falava sobre um fenômeno que hoje podemos chamar de transferência de riqueza em massa. Ele explicava que de tempos em tempos, eventos globais, sejam eles crises econômicas, mudanças tecnológicas ou instabilidades políticas, servem como gatilhos para mover a riqueza de mãos fracas para mãos fortes. O detalhe é que essa transferência não acontece de forma aleatória. Ela segue padrões. Hill dizia que a maioria das pessoas, quando confrontada com a incerteza, recua e vende seus ativos por medo. E nesse exato momento, uma minoria informada e mentalmente preparada compra tudo a preços irrisórios, plantando sementes para fortunas futuras. Se olharmos para os últimos anos, vemos o mesmo ciclo. Mercados despencando, moedas oscilando, novas tecnologias surgindo e mudando completamente a forma como vivemos e trabalhamos. E no meio disso, pessoas comuns perdendo patrimônio, enquanto investidores estratégicos e empresas visionárias se posicionam para colher os frutos. Hill já alertava: a oportunidade nunca se apresenta com um letreiro luminoso dizendo "esta é a sua chance". Ela se disfarça de crise, incerteza e até mesmo de fracasso. E é por isso que ele insistia tanto no poder da visão clara. Saber exatamente o que você quer e manter essa imagem mental viva, independentemente do cenário externo. Outro ponto que ele previu com clareza foi o impacto da tecnologia na criação e destruição de fortunas. Embora Hill tenha vivido numa era anterior à internet, ele já percebia que as grandes transformações viriam de avanços que poucos compreenderiam no início. Ele dizia que quem conseguisse se adaptar rapidamente a novos modelos de negócio, novas ferramentas e novas formas de comunicação, estaria anos à frente da maioria. Olhando para o presente, vemos que a inteligência artificial, o blockchain e a digitalização de praticamente todos os setores estão criando milionários e, ao mesmo tempo, deixando para trás aqueles que resistem à mudança. Hill também alertava para algo ainda mais profundo: o controle da mente coletiva. Ele explicava que as massas tendem a seguir o fluxo das notícias, das opiniões populares e das emoções dominantes, enquanto os líderes aprendem a pensar por si mesmos. Essa é uma das razões pelas quais ele valorizava tanto o Mastermind, um grupo seleto de pessoas com mentalidade alinhada, capaz de compartilhar ideias e estratégias sem se deixar levar pelo medo coletivo. E aqui está a chave. Se você deseja prosperar neste momento histórico, precisa blindar sua mente contra a tempestade de negatividade que a mídia e o ambiente podem lançar sobre você. Precisa se cercar de vozes que falam de crescimento, de soluções e de futuro. Precisa cultivar disciplina mental para agir quando todos hesitam. Pense nisso. Cada grande crise da história gerou, paralelamente, histórias de pessoas que começaram do zero e construíram impérios. A única diferença entre aqueles que prosperaram e os que ficaram para trás foi a forma como reagiram ao momento. E é aqui que as palavras de Hill se tornam quase proféticas. A adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior.
O que vivemos hoje não é o fim, é o começo para quem enxerga além. Aplicando as estratégias de Hill no cenário atual. Napoleon Hill sempre foi categórico. Conhecimento sem ação é inútil. Você pode ler todos os livros, assistir a todas as palestras e consumir horas de conteúdo, mas nada disso terá valor se não houver aplicação prática. E neste momento histórico em que vivemos, aplicar rapidamente é mais importante do que nunca. Hill ensinava que o primeiro passo para prosperar em tempos turbulentos é criar uma imagem mental cristalina do que você deseja. Não basta dizer quero ser rico ou quero estabilidade. É preciso definir números, prazos, estilo de vida, impacto e até mesmo como você quer se sentir quando alcançar seus objetivos. Ele chamava isso de um propósito definido. E, mais do que escrever esse propósito, é necessário alimentar a mente com essa visão todos os dias, até que se torne impossível não agir em direção a ela. O segundo passo é substituir o medo pela fé aplicada. Hill não falava de fé como algo religioso necessariamente, mas como uma certeza interior inabalável. Ele alertava que a mente não consegue manter dois pensamentos opostos com a mesma força. Ou você está alimentando o medo ou está alimentando a fé. Em momentos como o atual, onde notícias negativas e incertezas econômicas se multiplicam, é um ato de coragem disciplinar-se para buscar informações positivas, histórias de sucesso e evidências de que a abundância ainda é possível, porque ela é. O terceiro passo é agir rápido e de forma calculada. Hill dizia que a decisão rápida é sinal de liderança, enquanto a indecisão é prima da procrastinação. No cenário de hoje, esperar que as coisas se acalmem pode ser o erro mais caro da sua vida. Isso não significa agir de forma impulsiva, mas sim identificar oportunidades, calcular riscos e tomar decisões antes que a maioria perceba que algo mudou. Quem entra cedo, colhe mais. Outro ponto essencial é a criação de um círculo de influência positiva, ou o que Hill batizou de Mastermind. Esse grupo não precisa ser grande, mas precisa ser composto por pessoas que compartilham do mesmo desejo ardente de prosperar, que têm experiências complementares e que possam trocar apoio e ideias sem julgamento. Muitas fortunas foram construídas porque 2 ou 3 indivíduos decidiram unir forças no momento certo. E aqui está uma aplicação direta para o cenário atual. Escolha um setor ou oportunidade que esteja crescendo, mesmo em meio à crise. Pode ser tecnologia, saúde, educação online, energia renovável, mercado de investimentos, criação de conteúdo digital ou qualquer outro nicho que esteja recebendo atenção e recursos. Estude esse campo profundamente e encontre seu ponto de entrada. Lembre-se, Hill dizia que oportunidade é muitas vezes uma porta que se abre para quem está preparado para atravessá-la. Se você não estiver preparado, nem perceberá que a porta se abriu. Por último, mantenha um ritmo de trabalho e aprendizagem constante. O que diferencia quem chega lá de quem desiste no meio do caminho não é talento, é persistência. Muitas pessoas estão desistindo agora mesmo, abandonando sonhos e fechando negócios. Isso significa que menos gente estará competindo quando você atingir velocidade máxima. É exatamente nesses momentos que a construção silenciosa dá frutos gigantes. E aqui vai um convite. Comente abaixo se você já identificou alguma oportunidade que outras pessoas não perceberam no meio dessa crise. Isso pode inspirar e abrir os olhos de alguém que ainda está preso ao medo. A conexão espiritual. Vibrar na frequência da prosperidade. Napoleon Hill jamais separou o sucesso material da elevação espiritual. Embora muitos interpretem Pense e Enriqueça apenas como um manual prático de enriquecimento, suas entrelinhas gritam uma verdade muito mais profunda. Toda prosperidade externa começa com uma vibração interna.
Hill afirmava que o pensamento é a forma mais poderosa de energia e que essa energia, quando alinhada com uma emoção intensa, especialmente a fé, se torna magnética. E magnetismo, segundo ele, é o que atrai circunstâncias, pessoas e oportunidades. Na prática, isso significa que você pode passar horas trabalhando, estudando e tentando progredir, mas se estiver vibrando medo, dúvida, frustração ou escassez, você estará, na verdade, bloqueando tudo aquilo que deseja. Hill explicava isso de forma clara. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição silenciosa escondida aí. Você precisa sentir como se já tivesse alcançado, mesmo antes de ver qualquer resultado. Isso não é ilusão, é criação vibracional consciente. Hoje, com os estudos modernos sobre física quântica e neurociência, temos a confirmação científica daquilo que Hill já afirmava no século passado. O cérebro humano não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade emocional. Ou seja, se você vive visualizando a escassez, mesmo inconscientemente, você está treinando seu cérebro para repetir esse padrão. Mas se você educa sua mente a sentir a abundância, mesmo sem provas no mundo físico, seu campo energético se alinha com as oportunidades que você tanto busca. Hill falava de oração consciente, de conversas diárias com o eu superior, com Deus, com o infinito inteligente. Escolha o nome que quiser. Ele dizia que, quando você declara com fé o seu propósito, entrega com gratidão e age com convicção, forças invisíveis conspiram para o seu sucesso. Isso não é superstição, é lei. Ele também defendia a prática da autossugestão, uma técnica poderosa que muitos negligenciam. Trata-se de repetir frases diariamente em voz alta, olhando nos olhos do espelho, reafirmando seu propósito, sua identidade e seu destino. Por exemplo, sou um imã irresistível para a riqueza e as oportunidades. Tudo conspira ao meu favor. Eu crio meu mundo. Pode parecer bobo para quem está aprisionado no materialismo cego, mas para quem compreendeu que somos feitos de energia e intenção, essas práticas são tão importantes quanto o trabalho duro. Hill sabia disso. Ele viveu isso. Ele escreveu sobre isso. No cenário atual, onde a vibração coletiva está ancorada no medo, na escassez e na ansiedade, você tem a oportunidade de nadar contra a corrente emocional do mundo, de se tornar uma ilha vibracional elevada, capaz de gerar prosperidade, mesmo quando todos ao redor só veem dificuldades. Isso não é arrogância espiritual, é estratégia vibracional. Aqui vai um exercício prático direto do legado de Hill. Escreva com riqueza de detalhes seu propósito financeiro. Leia em voz alta 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Feche os olhos por 5 minutos após a leitura e visualize esse propósito realizado. Sinta a gratidão como se já fosse real. Durante o dia, tome pelo menos uma ação que te aproxime desse objetivo. Faça isso por 21 dias. Sua frequência vibracional vai se elevar e quando a frequência muda, tudo muda. Comente abaixo. Você já pratica algum ritual de visualização ou autossugestão? O que sente quando o faz? Sua experiência pode ser o gatilho para outra pessoa começar essa transformação. A conspiração positiva e o ponto de virada silencioso. Napoleon Hill era um estrategista da mente, mas também um visionário do comportamento coletivo. Ele sabia que o poder real nunca esteve apenas nos livros ou nos palácios. Sempre esteve na mente das massas. Por isso, dedicou grande parte da sua vida a despertar o que ele chamava de potencial adormecido de cada ser humano. O que poucos perceberam na época, e que agora se torna gritante, é que Hill deixou um aviso. Existe uma conspiração silenciosa acontecendo o tempo todo, e ela pode ser usada a seu favor ou contra você.
Não se trata de uma conspiração sombria como as que tomam conta de teorias perigosas. Hill falava de uma conspiração positiva, feita pelas mentes que compreendem as leis do universo e as usam para moldar a realidade. Essas pessoas, poucas, mas extremamente eficazes, não se deixam levar por manchetes, por crises ou por estatísticas de fracasso. Elas operam em outro plano. São os que dominam seus pensamentos, suas emoções e, por consequência, o seu destino. Ele dizia que há uma batalha constante sendo travada. De um lado, o medo, a dúvida e a estagnação. Do outro, a fé, a ação e a criação. A maioria das pessoas, sem perceber, entrega suas armas mentais ao primeiro grupo, rendendo-se ao que é comum, confortável ou socialmente aceito. E aí está o segredo de quem enriquece enquanto outros quebram. O ponto de virada silencioso que Hill tanto alertava é este. Chega um momento em que o mundo parece mergulhado no caos, mas, para os que estão atentos, é exatamente quando o ciclo se reinicia. É como a maré. Quando ela recua, não é o fim. É o sinal de que vai voltar com mais força. Mas quem entende isso se prepara. Estamos nesse momento agora. As moedas digitais ganhando espaço. A inteligência artificial transformando a maneira de trabalhar. A economia se reorganizando. Pessoas migrando para novos hábitos, novas formas de consumo, novas formas de pensar. Parece assustador, mas na verdade é uma oportunidade escancarada para quem enxerga com os olhos de Hill. Ele dizia que o fracasso só é permanente para quem aceita a derrota como final. Para os demais, o fracasso é fertilizante, e o que estamos vendo hoje é o solo fértil do próximo grande ciclo de prosperidade global. Mas ele não será distribuído de forma justa. Ele será colhido por quem plantar agora, em silêncio, com consistência e intenção. Essa é a conspiração positiva. Enquanto o mundo grita crise, você silencia e constrói. Enquanto todos esperam socorro, você se torna sua própria resposta. A ação prática aqui é clara. Se você já tem uma ideia, um projeto, uma paixão, tire da gaveta agora. Comece pequeno, mas comece. Crie conteúdo, ofereça valor, aprenda uma habilidade, conecte-se com pessoas que pensam grande. Reforce sua mente com leitura diária, afirmações, espiritualidade e foco. E mais importante, pare de contar a velha história de fracasso que você repete desde sempre. Crie uma nova narrativa para sua vida, onde você é o protagonista da virada. Hill dizia, você nasceu rico, a pobreza é uma condição mental. Você não precisa de permissão, precisa de decisão. E aqui vai minha pergunta para você comentar. Qual é a decisão que você está pronto para tomar hoje que pode mudar completamente o rumo da sua vida daqui a 12 meses? Não espere o mundo melhorar. Faça o seu mundo melhorar agora. A revelação final. O código escondido para mudar tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. E isso, por si só, já te coloca entre os poucos que entenderam a essência do que Napoleon Hill tentou transmitir ao mundo inteiro. Hill não escreveu apenas um manual de riqueza. Ele deixou um código de conduta mental e espiritual para quem deseja não apenas sobreviver aos tempos difíceis, mas transformá-los em degraus para o topo. E o segredo final que ele deixou, quase escondido nas entrelinhas de suas obras, é o seguinte: o mundo externo é sempre um reflexo fiel do seu mundo interno. Ou seja, a crise lá fora é a extensão de uma guerra dentro da mente coletiva. A escassez que você vê nas ruas começou como escassez de pensamento, de criatividade, de fé. E a abundância que você deseja, ela também nasce primeiro em silêncio, no seu íntimo, como um pequeno sussurro de "é possível". Hill afirmava que todas as conquistas nascem duas vezes. A primeira no pensamento, a segunda na realidade. Mas a maioria das pessoas tenta pular esse primeiro nascimento.
Querem resultados sem visão, dinheiro sem propósito, liberdade sem responsabilidade. E isso nunca funciona. Ele dizia: você pode conseguir tudo o que quiser da vida, desde que ajude outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Essa é uma chave de ouro. A prosperidade verdadeira não se constrói apenas acumulando. Ela se constrói servindo, criando, inspirando, tocando vidas. Por isso, pare agora e se pergunte: que valor eu estou entregando ao mundo? Como estou contribuindo para a vida de alguém além da minha? Se ainda não sabe a resposta, ótimo. Esse é o melhor ponto para começar. A revelação mais forte do legado de Hill é que o destino não é um presente do universo. É um projeto seu. E esse projeto começa com uma simples escolha. Ou você se torna protagonista da sua história, ou continua sendo figurante no roteiro dos outros. Você já viu, nestas 6 partes, que Hill previu a crise, previu a oportunidade, previu a transformação digital, previu a ascensão dos que dominam a mente e a queda dos que vivem no piloto automático. Agora só falta uma coisa: a sua decisão. A decisão de parar de adiar, a decisão de começar, a decisão de se unir a quem pensa como você, a decisão de calar o medo e amplificar a fé, a decisão de transformar suas ideias em ação. Hoje, neste exato momento, há 2 estradas diante de você. Uma leva para o mesmo lugar onde você já esteve 1000 vezes: escassez, dúvida, desculpas, arrependimento. A outra exige esforço, foco e fé, mas te leva para uma vida que você ainda nem consegue imaginar por completo. A escolha é sua, sempre foi. Então, se você acredita que esse conteúdo acendeu algo dentro de você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Comente aqui embaixo: qual foi a parte que mais te tocou? E claro, curta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o próximo vídeo vai te mostrar como usar a técnica do círculo dourado para acelerar sua manifestação de riqueza em 7 dias. Lembre-se, o futuro é invisível para a maioria, mas você já viu. E agora que viu, não tem mais como fingir que não sabe. Viva, decida, mude, haja e, principalmente, não pare.